O verão em Londres estava insuportável naquele ano, mas o calor que emanava das redes sociais era ainda mais intenso. O mundo inteiro assistia hipnotizado a vídeos curtos no TikTok e Instagram que acumulavam milhões de visualizações. Neles, trabalhadores de construção civil, entregadores e varredores de rua apareciam usando coletes estranhamente inchados, com pequenas ventoinhas zumbindo nas costas. Enquanto o asfalto derretia sob um sol de 40 graus, esses homens e mulheres sorriam, secos frescos, como se estivessem dentro de um shopping center. A legenda dizia: a invenção chinesa que está salvando vidas. Edward Lawson, jornalista veterano da BBC, assistia a esses vídeos em seu escritório abafado, enxugando o suor da testa. Um colete com ventilador? Murmurou ele, cético, tomando um gole de chamorno. Parece uma daquelas gambiarras que nunca funcionam. Mas seus olhos desceram para a seção de comentários e o que viu o fez parar. Era uma zona de guerra digital. Isso é lixo chinês. A bateria do meu explodiu no segundo dia. Quase me queimei vivo com essa porcaria. O original é brasileiro. A China copiou a tecnologia do Brasil e fez de qualquer jeito. Mentira. O Brasil só tem futebol e carnaval, eles não inventam tecnologia. A China é superior. Lawson inclinou-se para a frente na cadeira de couro. O Brasil? Ele questionou o monitor. Desde quando o Brasil inventa tecnologia de ponta para controle térmico? Sua curiosidade jornalística foi aguilhoada. Ele navegou até o site de um grande fabricante chinês. Lá em letras garrafais e brilhantes, estava escrito: tecnologia original patenteada na China. Cuidado com as cópias inferiores vindas da América do Sul. Interessante. Lawson sussurrou. A narrativa é que o Brasil é o vilão da história, o copiador barato. Decidido a desmascarar o que acreditava ser uma farsa sul-americana, Lawson fez o que qualquer repórter investigativo faria: colocou o corpo à prova. Ele entrou em um site de importação e comprou o modelo chinês mais bem avaliado, aquele que prometia 20 vezes mais vento que a versão brasileira. Vamos ver se é o Brasil ou a China, disse ele, clicando em comprar. Vou testar na minha própria pele. Mal sabia ele que aquele clique seria o estupim de um evento que quase lhe custaria a vida e mudaria sua visão sobre o país do samba. Capítulo 1 – Fogo na pele. Dias depois, a caixa chegou ao apartamento de Lawson. O colete cinza parecia robusto futurista. As baterias eram pesadas. Vamos ver se essa promessa de ventania é real, resmungou, vestindo o equipamento. Era uma tarde de julho e Londres fervia. Lawson saiu para caminhar pelas ruas movimentadas, ligando o aparelho na potência máxima. As ventoinhas giraram com um zumbido agudo. No início, sentiu um fluxo de ar, mas não era refrescante. Era ar quente circulando abafado, criando uma estufa úmida contra sua pele. Isso é 20 vezes mais potente. Ele anotou no bloco de notas, o suor escorrendo pelas costas. É sufocante. Ele continuou andando, registrando a temperatura corporal a cada hora. 3 horas se passaram. O desconforto era palpável. De repente, no meio de uma calçada lotada em Oxford Street, ele sentiu uma vibração estranha na lombar, seguida de um calor agudo, pontual, como uma agulha de fogo. Ei! Sua roupa está fumegando! Gritou uma mulher que passava, apontando horrorizada. Lawson olhou para baixo. Uma fumaça branca e acre com cheiro químico de plástico queimado saía do bolso da bateria. O calor tornou-se insuportável em segundos. Droga! Ele gritou, tentando abrir o zíper. Mas o zíper barato e mal feito travou no tecido sintético derretido. O pânico tomou conta. Ele sentia a pele arder. Com um puxão de adrenalina pura, ele rasgou o colete, estourando o fecho, e arremessou a peça no chão. Cabum! Uma explosão seca estalou no pavimento. Faíscas voaram, e o colete foi engolido por chamas alaranjadas e tóxicas. Pedestres gritavam e corriam. Lawson ficou ali ofegante, olhando para os restos carbonizados do que deveria ser seu ar-condicionado móvel. O que é isso? Ele sussurrou, o coração batendo na garganta. Isso não é uma ferramenta de trabalho. É uma bomba relógio. A raiva inicial deu lugar a uma pergunta fria e cortante. Quem realmente inventou isso? Se o modelo chinês superior faz isso, o que o modelo brasileiro faz? Ele voltou para casa e mergulhou em uma investigação profunda. Vasculhando patentes internacionais, registros de marcas e fóruns obscuros de engenharia, a verdade emergiu como um soco no estômago. O nome colete de ar-condicionado e a patente original pertenciam a uma empresa sediada em São Paulo, Brasil.
A China não tinha inventado nada. Eles haviam copiado, barateado os componentes de segurança e criado uma narrativa de marketing para esmagar o criador original. A resposta está no Brasil, concluiu Lawson, pegando o celular para gravar uma mensagem de voz para o editor-chefe da BBC. Chefe, fui explodido por um colete chinês. Preciso ir a São Paulo. Há uma história de roubo intelectual e risco de vida que o mundo precisa saber. Vá, respondeu o editor, após um silêncio tenso. Traga a verdade. Capítulo 2. Bem-vindo à Selva de Pedra. Lawson aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos numa manhã cinzenta. Assim que as portas automáticas se abriram, o Brasil o atingiu. Não era o Brasil dos cartões postais do Rio de Janeiro. Era São Paulo. O ar tinha cheiro de café forte, escapamento de diesel e ozônio. Era uma energia frenética bruta. Ele pegou um Uber em direção à cidade de Osasco, na região metropolitana, onde ficava a sede da empresa, ar-condicionado Vestuário Limitada. O motorista, um senhor falante que ouvia sertanejo universitário no rádio, costurava o trânsito caótico da marginal Tietê com uma habilidade assustadora. Motoboys passavam zunindo pelos corredores, buzinando incessantemente. Welcome São Paulo, gringo, riu o motorista. Aqui o trabalho não para, meu amigo. É nós na fita. Lawson olhava pela janela. Prédios infinitos, pichações coloridas no alto de viadutos, um mar de carros. Era uma cidade que pulsava trabalho duro. O GPS indicou o destino. Lawson esperava um prédio espelhado, uma sede de tecnologia futurista. O carro parou em frente a um sobrado discreto, com uma fachada simples de azulejos e um portão de ferro. Uma pequena placa iluminada, quase humilde, dizia o nome da empresa. Aqui, Lawson franziu a testa. Este é o berço da invenção que mudou o trabalho braçal no mundo? Ele tocou o interfone. Um homem de meia-idade, vestindo um uniforme azul de operário, abriu o portão. Pois não? Disse ele em português com um sorriso acolhedor. O senhor deve ser o Mr. Lawson, da BBC, né? Entra, entra. Aceita um cafezinho? Aquele era Roberto Lin, o fundador e presidente. Filho de imigrantes taiwaneses que se estabeleceram no Brasil décadas atrás, Roberto tinha o rosto sereno do Oriente, mas a alma e a ginga inconfundíveis de um brasileiro. Lawson foi guiado até uma sala de reuniões simples. Nas paredes, fotos de canteiros de obras no Nordeste brasileiro e os primeiros protótipos do colete. Sente-se, por favor, disse Roberto, servindo um café preto fumegante e um prato com pães de queijo. Lawson não perdeu tempo. Ele tirou da mochila o colete chinês queimado, envolto em um saco plástico, e o colocou sobre a mesa. O cheiro de queimado preencheu a sala. Senhor Lin, ou devo chamá-lo de Roberto? Começou Lawson, direto. A internet diz que a qualidade do Brasil caiu, que vocês copiaram a China. Que isso aqui, ele apontou para os destroços, é culpa de um conceito falho. A expressão de Roberto Lin mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma gravidade triste. Ele pegou o colete queimado não com nojo, mas com a análise clínica de um engenheiro. Ele colocou luvas, examinou os fios derretidos e a bateria estufada. Isso não é nosso, Mr. Lawson, disse Roberto, com a voz firme, mas calma. Isso é uma falsificação. Uma gambiarra perigosa. Ele suspirou e olhou nos olhos do jornalista. Eles copiam o visual, mas ignoram a alma do projeto. Nossas baterias têm certificação internacional de segurança. Nunca em toda a nossa história tivemos um incidente de fogo. O que o senhor vestiu foi uma armadilha. Roberto abriu uma gaveta e tirou uma pilha de relatórios. Recebemos reclamações todos os dias de gente que comprou o mais barato, achando que era o nosso. O mundo está comprando uma mentira e pagando com a própria pele. Lawson sentiu um arrepio. Ele havia sido enganado pelo preconceito de que tecnologia vem da Ásia, não da América Latina. Conte-me a verdade, Roberto, pediu Lawson. Como isso nasceu? Como um brasileiro inventou isso? Capítulo 3. A inspiração no quintal e o suor brasileiro. Roberto Lin recostou-se na cadeira. Seus olhos viajaram para o passado. Foi em 1991. Eu tinha um emprego estável em uma multinacional de tecnologia aqui em São Paulo. Mas a economia... o Brasil daquela época era difícil. Inflação e incerteza. Eu decidi largar tudo. Queria criar algo meu com a garra brasileira. Ele contou como começou fazendo equipamentos para testar tubos de TV. Mas a tecnologia mudou, e a empresa quase quebrou. Eu precisava de um milagre.
Viajei para o Sudeste Asiático e para o Norte do Brasil buscando ideias. O que ouvi? Calor, calor desumano. Roberto descreveu canteiros de obras onde operários brasileiros trabalhavam sob um sol de 40 graus, o suor encharcando as roupas, a exaustão visível em seus rostos. O calor rouba a dignidade do trabalhador, disse Roberto. Eu pensei, vamos encher o mundo de fábricas, mas como o ser humano vai aguentar? A inspiração veio de forma inusitada. Um dia, voltei de viagem e chamei meu braço direito, o Tiago. Roberto apontou para uma foto na parede de um homem sorridente ao lado de um torno mecânico. Eu disse, Tiago, vai no pet shop e compra 2 casinhas de cachorro. Lawson franziu a testa, anotando furiosamente. Casinhas de cachorro? Sim. Roberto riu. Eu queria testar um sistema de resfriamento por evaporação de água. Molhamos a casinha, ligamos um ventilador. O interior ficou gelado. Então o senhor pensou em aplicar isso em humanos? Exato. O ar-condicionado tradicional esfria o espaço. É um desperdício de energia. Eu queria esfriar a pessoa. Mudar o foco do ambiente para o indivíduo. Mas o caminho foi cheio de fracassos tipicamente brasileiros, resolvidos na base da tentativa e erro. O primeiro protótipo usava um tanque de água nas costas. Foi um desastre. Roberto gargalhou. Tiago vestiu e parecia que tinha caído num piscinão do Pacaembu. Ficou encharcado, pesado, com a roupa grudando no corpo. Minha filha, a Júlia, me viu testando isso no metrô e gritou, pai, que vergonha. Você parece um maluco molhado. Lawson sorriu. A imagem era humana, real, tentamos de tudo, continuou Roberto. Tentamos sugar o ar para fora. Mas a roupa grudava no corpo como embalagem a vácuo. O trabalhador não conseguia se mexer. Parecia uma camisa de força. Foi numa tarde abafada em Osasco, com o barulho de uma oficina mecânica vizinha ao fundo, que Roberto teve a epifania. E se em vez de tirar o ar, a gente empurrasse o ar para dentro? Tiago, o funcionário, duvidou. Chefe, o cara vai ficar parecendo um baiacu. Vai inchar. Que inche? Rebateu Roberto. Se inchar, o ar circula. Se o ar circula, o suor evapora. Se o suor evapora, o corpo esfria. É física pura. Fizeram o teste. Inverteram a ventoinha. O colete inflou. O ar correu pelas costas, pescoço, axilas. Tiago olhou para mim com os olhos arregalados, lembrou Roberto, emocionado. Chefe, tá gelado. O suor sumiu. Ali numa garagem de Osasco, nascia o primeiro colete de ar-condicionado funcional do mundo. Capítulo 4. A humilhação e a honra. Mas ter a invenção não foi o fim da luta, disse Roberto, a voz ficando mais baixa. O mercado foi cruel. Quando tentaram vender a ideia, foram ridicularizados. Em feiras de construção civil, engenheiros riam. Olha o boneco da Michelin. Se bater um vento forte, esse peão vai sair voando. Coisa feia, ninguém vai usar isso. Ninguém levava a sério. O dinheiro acabou. A conta da empresa ficou no vermelho. A falência batia à porta. Chegou um momento, contou Roberto, com os olhos marejados, em que eu não tinha como pagar a luz da fábrica. Foi numa noite chuvosa em São Paulo que a esposa de Roberto entrou no escritório escuro. Ela colocou um envelope sobre a mesa. Eram as economias dela. O dinheiro da aposentadoria do seguro de vida. Ela disse, Beto, não desiste. Isso é a nossa família. Isso é o seu sonho. Lawson parou de escrever. A emoção na sala era densa. Isso não era corporativo. Era passional. Era sangue e família. Tiago chorou naquele dia, disse Roberto. Decidimos que iríamos até o fim. Íamos para as ruas, para as obras, convencer um pedreiro de cada vez. Só experimenta, irmão. 5 minutos. Se não gostar, eu sumo. A maioria recusava. Sai pra lá com essa roupa de astronauta. Mas a virada veio não do dinheiro, mas de uma carta. Capítulo 5. A carta de João. Roberto levantou-se e tirou de uma pasta um papel amarelado, manuseando-o como se fosse um documento sagrado. Leia isso, Mr. Lawson. A carta, escrita à mão com letra trêmula, era de um homem chamado João, do interior de Minas Gerais. Prezados senhores da ar-condicionado vestuário, sofri um acidente grave de moto, quebrei o braço e a perna direita. Fiquei meses de cama. Como sequela, desenvolvi uma condição de suor excessivo. Eu não conseguia sair de casa. Minha roupa ficava encharcada em minutos. Eu tinha vergonha de ser visto. Eu perdi minha vida social. Comprei o colete de vocês com minhas últimas economias. Meio desconfiado.
Mas quando vesti, o vento secou meu suor. Pela primeira vez em 2 anos, consegui ir à padaria sem me sentir humilhado. Eu consegui conversar com as pessoas de novo. Vocês não me venderam uma roupa. Vocês me devolveram a dignidade. Obrigado. O silêncio na sala era absoluto. O barulho do trânsito lá fora parecia ter sumido. Quando li isso, disse Roberto, limpando uma lágrima, eu entendi. Não estamos vendendo vento. Estamos vendendo vida. O chinês copiou o plástico Lawson, mas ele não copiou a dor do João. Ele não copiou a nossa vontade de ajudar o trabalhador a chegar em casa menos cansado para brincar com os filhos. Lawson olhou para o colete queimado e depois para Roberto. A vergonha o consumiu. Ele havia julgado aquele homem e aquele país com base em estereótipos, enquanto a verdadeira inovação humanitária estava ali, naquela sala simples em Osasco. Roberto, disse Lawson, levantando-se. Eu quero vestir o original. O verdadeiro. Capítulo 6. O vento da verdade. Roberto sorriu e pegou um colete novo na estante. Experimente. Lawson vestiu. O tecido era diferente, resistente, de alta qualidade. As conexões da bateria eram firmes com travas de segurança. Ao ligar, não houve barulho estridente, apenas um zumbido suave e constante. O colete inflou uniformemente. Não houve pontos de calor. Uma brisa fresca envolveu seu torso, subindo pelo pescoço, secando instantaneamente o suor que ele tinha acumulado na viagem. Meu Deus! Sussurrou Lawson. É completamente diferente. É confortável. Eu me sinto leve. Isso é engenharia brasileira, disse Roberto com orgulho. Não é bonito, talvez, mas funciona. É feito para durar, para aguentar o tranco da obra, o sol do meio-dia. Lawson passou o resto do dia na fábrica. Viu a linha de montagem, conversou com Tiago, com a filha Júlia, agora diretora de marketing. Viu o cuidado em cada solda. Antes de ir embora, ele comprou 2 coletes. Um para ele, outro para levar para a redação em Londres. No táxi de volta ao aeroporto, enquanto observava as luzes da cidade de São Paulo se acenderem no crepúsculo, Lawson acariciou o logotipo da empresa brasileira no colete. Eu vim buscar um escândalo, ele pensou, e encontrei uma lição de moral. Epílogo, a verdade vai ao ar. De volta a Londres, o programa especial da BBC foi ao ar. O título, Entre o Fogo e a Brisa, a verdade sobre quem inventou o ar-condicionado de vestir. A reportagem começou com as imagens chocantes do colete chinês explodindo, e então cortou para a calma de Osasco. A voz de Lawson narrou a história de Roberto Lin, a casinha de cachorro, a falência evitada pela esposa, e a carta de João. Lawson encerrou o programa olhando para a câmera, vestindo o colete brasileiro original. O mundo está cheio de cópias baratas. Elas custam menos. Sim, mas o preço que você paga pode ser a sua segurança. O que encontrei no Brasil não foi apenas tecnologia. Foi uma filosofia. A China pode ter as fábricas gigantes, mas o Brasil teve a alma para inventar isso. Esta ventoinha não empurra apenas ar. Ela empurra o esforço de uma família que se recusou a deixar o trabalhador sofrer no calor. A repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram, mas dessa vez a favor do Brasil. Eu não sabia. Viva a engenharia brasileira! Vou jogar fora minha cópia agora mesmo e comprar o original. O Brasil não é só festa, é trabalho sério. Empresas chinesas foram forçadas a emitir notas sobre segurança. Pedidos do mundo todo começaram a chover na pequena fábrica em Osasco, encomendas para obras no Catar, para fábricas no Japão, para ferrovias nos Estados Unidos. Roberto Lin, agora com cabelos mais brancos, continua andando pelo chão de fábrica em Osasco. Ele cumprimenta cada funcionário, ajusta uma máquina. Ele olha para um lote de coletes prontos para exportação. Eles diziam que era coisa de maluco. Ele murmura para si mesmo, sorrindo. Mas o maluco brasileiro é quem refresca o mundo. Lawson, em Londres, finalizou seu artigo com uma pergunta para o leitor: em que você confia? No preço mais baixo ou na mão que criou? O mundo precisa escolher entre o barato que queima e a verdade que protege. Eu escolhi o Brasil.